Hi guys, what's up? I'm Pastor David and I have a message from God to you. Eu sou o Pastor David e tenho uma mensagem de Deus para você. Hoje eu quero dar continuidade no que falamos no vídeo anterior a respeito do Pentateuco. Falamos sobre o livro de Gênesis e agora eu quero dar aqui uma breve introdução ao livro de Êxodo. O livro de Êxodo vai nos trazer a história de como o povo de Israel se tornou escravo no Egito e como que este mesmo povo foi salvo, foi liberto por Deus da escravidão. O livro de Êxodo traz uma revelação do próprio Deus, Deus fazendo uma revelação de si mesmo, de detalhes mais profundos dele para o seu povo. Olha só, depois que José morreu, depois do que os patriarcas morreram, depois que seus antecessores morreram, o povo israelita estava no Egito, porque muitos desceram para o Egito quando José os trouxe para essa terra. E depois que eles faleceram, eles continuaram se multiplicando muito. O povo israelita foi crescendo dentro do Egito. E aí Faraó ficou preocupado, vai que esse povo agora que se torna mais numeroso do que nós, se rebele contra a gente, se torne contra a gente e tome essa terra para eles. Então, Faraó havia esquecido de toda a história do povo de Israel, Faraó havia se esquecido de tudo o que José representava para o Egito e decide dar um basta nesta relação. Isso normalmente é o que acontece, né? Isso é o que acontece quando a gente se esquece do passado, isso acontece quando a gente se esquece das origens, isso acontece quando a gente deixa a história de lado e não dá atenção aos valores que a história nos traz. Isso aconteceu, isso acontece com a sociedade, isso está descrito até lá no livro de Apocalipse, quando nas cartas que o apóstolo João estava mandando para as igrejas do Apocalipse, ele dizia à igreja de Éfeso: olha, lembra-te pois da onde caíste, arrepende-se, torna-se ao primeiro amor, antes que alguém tire a coroa que está sobre você. O que significava isso? É que os líderes da igreja em Éfeso já haviam falecido e as pessoas estavam esquecendo dos ensinamentos, do modo de viver e assim foram deixando o primeiro amor, deixando os princípios e foram vivendo uma vida segundo as suas próprias convicções. Isso é o que acontece. Isso é o que acontece quando os grandes líderes são deixados de lado, quando as grandes referências são deixadas para o passado, a história vai se mudando, a humanidade vai se transformando, vai se mudando. Temos que tomar cuidado para não esquecermos as nossas histórias, da onde viemos, a história da nossa família, enfim, não esquecer o que aprendemos com os grandes líderes do passado, para a gente não cometer novos erros. E ao invés de aprendermos com o passado, a gente deixar o passado de lado e tentar construir uma nova história, a gente vai ter problemas com isso. Mas enfim, o Faraó se esqueceu dessa relação com o povo de Israel, se esqueceu dessa relação que José tinha com o antigo Faraó e agora estava decidido a escravizar o povo. Mas eu acredito que tudo isso estava nos planos de Deus para que Deus pudesse se revelar para o povo de uma forma mais amigável, de uma forma mais soberana, para que o povo conhecesse mais a respeito de Deus. O povo se transformou em escravo, porque Faraó escravizou agora este povo para que eles não se tornassem contra o Egito. Então, uma forma de você liquidar com o seu inimigo é o escravizando, é o pressionando. E foi isso exatamente que o Faraó fez, para que o povo de Israel não virasse inimigos do povo do Egito. Faraó decidiu matar todas as crianças que nascessem e os que estavam vivos, ele os transformou em escravos. Mas Deus havia escolhido esta nação, a nação de Israel, para ser o seu povo. E depois de longos anos sem Deus se comunicar com o povo foi levado à escravidão. Deus decide levantar um homem chamado Moisés para mudar a história do povo de Israel
e tirar o povo da escravidão. Se existe uma coisa que Deus ama fazer, é nos libertar. Deus não permite com que a sua criatura, a sua obra, seja escrava. Eu não sei em que situação você está na sua vida, se você tem se sentido sufocado ou não, se você tem se sentido escravizado ou não, mas tem algo que eu gostaria de falar para você, que é o pano de fundo do livro de Êxodo. Deus como o libertador. Ele veio para nos trazer a liberdade. E se você está em algum cárcere, se você está de alguma forma escravizado, aprisionado, se você está de alguma forma sufocado, Ele quer te libertar. Esta é uma das coisas que Deus fez durante toda a história da humanidade. Libertar as pessoas. Ele veio para você ter um caminho livre, para você andar livremente, para você viver livremente. E Deus fez isso com o povo de Israel. Nós aprendemos no livro de Êxodo. Você pode ir lá ler um pouquinho dessa história, as 10 pragas, como que o povo foi liberto, enfim, como que Deus se revelou agora ao povo no Egito. Deus tirou o povo de uma escravidão de anos, para que agora eles tivessem os seus próprios caminhos, a sua própria terra, enfim, e vivessem um relacionamento com Deus. Essa é a vontade de Deus, que você se relacione com Ele. Não importa o que Ele tenha que fazer, para que você esteja livre para viver uma vida com Ele. Ele vai fazer. Ele vai te libertar para você poder estar à vontade para servi-lo, sem nenhuma corrente, sem nenhuma pressão, enfim. Ele quer te ver livre para que você possa segui-lo e conhecer ainda mais sobre Ele. Livro de Êxodo mostra Deus como o grande libertador. Deus te abençoe. See you in the next video. Bye, guys.